eumintos, tá? A diferença é que o protozoário, ele é unicelular, ele vai ser visível no microscópio, né? E por ter uma célula, ele tem uma estrutura mais simples. Enquanto que os eumintos, né, eles são pluricelulares, têm uma arquitetura mais complexa, e alguns, né, como por exemplo aqui a gente tem um ascaris, ele pode ser visível, inclusive a olho nu, tá? Então, ele tem alta prevalência em regiões, especialmente, né, com condições sanitárias precárias, tá? Mais incidente naquelas populações que não têm acesso à água tratada, que não têm acesso ao sistema de esgoto. E na pediatria, né, é bem comum que se tenha o poliparasitismo, que é quando o mesmo indivíduo ele é contaminado por mais de um tipo de parasita. E aí, sobre a epidemiologia, né, tem estudos que falam que a prevalência estimada das parasitoses chega a cometer aí cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Ou seja, é muita gente, né? Considerando que são 7 bilhões de pessoas. Tem alta prevalência também no Brasil. Pode acometer aí de 15% a 80% da população, tá? Tem variações conforme a faixa etária, né, que eu estou analisando, e também a região, tá? A ascaridíase vai ser a parasitose mais comum, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre cada uma. As regiões mais afetadas é a região norte, a região nordeste, mas não só, né? Também é altamente prevalente nas periferias, né? De grandes cidades, grandes centros urbanos, né? E aí isso é válido para todas as regiões do Brasil. E são doenças que estão associadas à pobreza e falta de saneamento básico, tá? Então, de fatores de risco, a gente tem aquele indivíduo que tem uma higiene pessoal deficiente, né? Aquelas populações que acabam consumindo água contaminada, alimentos contaminados, né? Populações que habitam também em regiões que não têm saneamento básico adequado, e o contato frequente também com o solo contaminado, porque o indivíduo ele pode tanto ingerir os ovos, né, e assim se infectar, como as larvas, elas podem também acabar penetrando na pele. E entrando nessa parte, né, de etiologia, então a gente tem os protozoários, né, e os eumintos. Falando agora, né, especificamente sobre os protozoários. Eles podem estar presentes na forma de cisto, que está representado aqui nessa segunda imagem, tá? Que é a forma mais resistente, né? Porque ele sobrevive fora do corpo humano, e a forma infectante também. É assim que o indivíduo vai se contaminar. E nós temos o trofozoito aqui na primeira imagem. Ele é a forma ativa e replicativa, essa forma que vai estar presente dentro do hospedeiro, tá? E é ele que é responsável pelos sintomas da parasitose, tá? Então, como eu falei, ele não sobrevive no meio ambiente. E como é que é esse ciclo? Então, os cistos, né, estão no meio ambiente, e aí o indivíduo ele vai acabar ingerindo esses cistos. O intestino, ele passa por um processo de ativação, maturação, onde eles se transformam nos trofozoítos, que é a forma sintomática, né? Os protozoários, eles se dividem de forma assexuada, né? Então, eles se dividem por divisão binária, e o trofozoito, ele elimina novos cistos pelas fezes, né? Então, a transmissão é o que a gente chama de transmissão fecal oral. E assim, né, se perpetua esse ciclo de contaminação, tá? E aqui a gente tem os protozoários, né, mais incidentes. Temos a Giardia lamblia, que causa a giardíase, a Entamoeba estolística, que causa a amebíase, e o Cryptosporidium parvum, que causa a criptosporidíase. Tá? Então, esses são os protozoários patológicos, né, que são capazes de causar uma doença no indivíduo. Porém, o parasitológico, ele pode vir com algum protozoário, não significa que eu precise tratar, tá? Eu tenho alguns protozoários comensais que estão presentes na flora fisiológica, tá, do indivíduo. Então, caso venha Entamoeba coli, a Endolimax nana,
Aí do Amoeba butzschili. Eu tô falando assim, né? Porque em latim, eu acho que é assim que se pronuncia. Tem o Stylomastrix metzini e o Trichomonas omnis, tá? Diferente do vaginalis, o omnis, ele é comensal, né? Não causa sintomas no paciente. Então, se vir qualquer um desses, não é necessário tratar, né? A gente explica para o paciente que faz parte da flora normal, tá? Então, é basicamente esse o ciclo dos protozoários, é bem mais simples, tá? Nós temos os eumintos, né? E eles são divididos em dois tipos: os nemateumintos, que eles têm esse corpinho aqui cilíndrico, e os plateumintos, que têm uma estrutura mais achatada. Tá? O que diferencia eles é o formato. E como é que é o ciclo? O indivíduo infectado, ele vai liberar os ovos no ambiente. E no ambiente, ele pode se transformar em larvas, tá? E aí ele pode se contaminar basicamente de duas formas. Ou ele vai ingerir esses ovos, tá? Ou as larvas vão penetrar na pele, tá? E de toda forma, né, a larva vai estar no corpo e elas vão migrar para os órgãos-alvo, tá? Onde elas vão se tornar vermes adultos. E os vermes adultos vão eliminar os ovos pelas fezes e assim vai se perpetuar esse ciclo, tá? Eu estou falando migram para os órgãos-alvo porque a gente está falando de parasitoses intestinais, né? Então, obviamente, elas vão estar no intestino. Porém, alguns eumintos, eles fazem, no seu processo de maturação, eles fazem também um ciclo pulmonar, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, eles passam pelo pulmão e depois eles vão para o intestino, tá? Então, é basicamente, né, tem alguns eumintos específicos que fazem esse ciclo, tá? Então, eles vão migrar ou para o intestino, né, ou para o pulmão, dependendo do tipo de euminto. E aqui a gente tem as principais doenças causadas por eumintos, né? Nós temos o Ascaris lumbricoides, que causa ascaridíase. Nós temos o Ancytoloma duodenale e o Necator americanus, que causam a ancilostomíase. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, porque tem aquele personagem, né, que é o Jeca Tatu, que é anêmico, e aí ele tem ancilostomíase. Nós temos a estrongiloidíase causada pelos estrongiloides stercorae, o enteróbios vermiculares, né, que causa enterobíase, que também é chamada de oxuríase, popularmente é conhecido como tuxina, tá? Temos o Trichuris trichuria, que causa tricuríase, a Taenia solium e a saginata, que causam a teníase, e o Toxocara canis, que causa toxocarias, o Imenoleps nana, que causa a imenolepíase, e o Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose. Então, essas são as principais doenças causadas por eumintos. Em relação ao quadro clínico, né, a maior parte dos pacientes, né, como eu falei, são doenças que são altamente prevalentes, né, a maior parte dos pacientes são assintomáticos, né, ou vão ser oligossintomáticos. Quando, né, eu tenho paciente que tem sintomas, né, mais marcantes, né, ele pode ter um quadro inespecífico, né, esse quadro ele pode estar presente com qualquer uma das parasitoses, né, então ele pode ter uma dor abdominal, que pode ser difusa, ou uma dor abdominal cólica, né, ele pode ter diarreia, e a diarreia pode ser tanto aquosa, como também pode ser uma disenteria. Por definição, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre disenteria, quando for falar sobre jeca. Mas, por definição, é quando eu tenho sangue ou muco nas fezes, tá? O muco, ele se apresenta como se fosse um catarro mesmo. Pode ter também distensão abdominal, náuseas, fadiga e também pode cursar com desnutrição, tá? E eu tenho aqui sintomas específicos que apontam para um determinado diagnóstico. Por exemplo, nas giardíase eu posso ter a esteatorreia, né, que é gordura, né, eu tenho um aumento na quantidade de gordura nas fezes, as fezes elas ficam mais esbranquiçadas. Por que isso acontece? A giardia, ela acaba causando uma lesão, uma atrofia velocitária, né, das velocidades intestinais, e, consequentemente eu tenho uma redução, né, como eu vou ter atrofia da mucosa, eu vou ter uma redução na quantidade de enzimas que é liberada para o lúmen, incluindo a lipase, né? Tem menos lipase sendo liberada para o lumen,
Então, eu vou ter um comprometimento aí na gestão das gorduras, né? Pela atrofia vilositária, né, a absorção de gorduras também fica comprometida. Por isso que o paciente ele pode vir a ter esteatorreia. E ele pode vir a ter também perda ponderal, desnutrição, justamente, né, por causa da atrofia velocitária. Então, a absorção de nutrientes acaba ficando comprometida. Dessas aqui, né, a giardíase e a amebíase são protozoários, né, e o resto são doenças causadas por homintos, né. Então, na amebíase, eu posso ter também a disenteria amebiana, né, recebe esse nome. A ameba, ela cursa com diarreia e pode cursar com sangue ou muco nas fezes, porque ela acaba invadindo a mucosa, né, então ela causa inflamação, causa sangramento, e esses pacientes, eles podem também fazer abscesso hepático, tá? Em caso de abscesso hepático, geralmente a gente sempre investiga se esse paciente tem ou não amebíase. A ascaridíase, que é a mais comum, ela pode cursar com obstrução intestinal, tá? É bem mais comum do que vocês imaginam. Eu já cheguei trabalhando já a pegar 2 casos assim. Em caso de abdômen agudo obstrutivo, né? Obstrução por bolo de ascaris entra como diagnóstico diferencial, principalmente na pediatria, né? Onde as parasitoses são mais incidentes. Então, eu posso cursar, né, com obstrução intestinal, no caso de ascaris. Na ancilostomias, eu posso ter uma dermatite pruriginosa na região de penetração do verme. Então, geralmente, essa dermatite é na região plantar, né? E o paciente, ele pode ter também anemia ferropriva. Ó, esse aqui são os agentes da ancilostomias, né? Aqui eu tenho um cistoloma duodenal e o Necator americanus. O que diferencia são os dentinhos deles. Eles se alimentam de sangue, tá? O sangue da mucosa. Então, a criança, né, o paciente, ele acaba sendo consumido pelo verme, então, né, ele geralmente cursa com um quadro de anemia e uma anemia significativa, tá? Uma anemia ferropriva. Tem também a estrongiloidíase, tá? A gente pode ter esse achado, que é o larva currens, que a gente chama. Aqui eu tenho uma lesão serpenginosa, pruriginosa, coça bastante, e tem esse caráter migratório, tá? Isso aqui é um verme andando na pele do paciente. E agora, uma perguntinha para vocês. Vendo essa lesão, faria diagnóstico diferencial, né? A larva currens da estrongiloidíase faz diagnóstico diferencial com que doença? Assim, que vocês possam. Seria da larva migrans? O bicho O bicho geográfico. Isso, a gente chama de bicho geográfico. É exatamente desse jeito, tá? É muito parecido. Qual vai ser a diferença? No bicho geográfico, a migração ela é muito mais lenta, enquanto que aqui, né, a lesão ela pode mudar totalmente de posição em menos de 24 horas, tá? Então, o que vai fazer a gente diferenciar é a velocidade de migração, tá bom? Mas é exatamente assim, né? Muito parecido. Acho que vocês já devem ter visto alguém com bicho geográfico. E no caso da estrongiloidíase também, a gente pode ter presente a forma disseminada nos pacientes imunossuprimidos, tá? Acaba que, em caso de imunossupressão, né, esses vermes podem acabar migrando para regiões que não são habituais, né? Então, o paciente, ele pode evoluir com um quadro de pneumonia, tá? Ele pode migrar para o pulmão, mas não só fazendo seu ciclo pulmonar, não, ele realmente infecta o pulmão e causa uma pneumonia que pode inclusive, ele pode evoluir com um quadro de insuficiência respiratória, o paciente pode fazer encefalite, tá? Pode fazer sepse. Por isso que eu não sei se vocês já chegaram a ouvir falar, né? Paciente que faz pulsoterapia com corticoide, né? Que é corticoide em dose mais alta, corticoide em dose imunossupressora, você trata esse paciente, tá? Mesmo sem diagnóstico, trata com ivermectina, pensando em prevenir forma disseminada de estrongiloidíase, tá? Então, o paciente que faz pulsoterapia, a gente faz ivermectina, justamente para prevenir a forma disseminada. Nós temos também enterobíase, tá? Que é a tuxina,
ele causa, acho que isso é bem característico de Tuxina, tá? Que é o prurido anal intenso, especialmente noturno, tá? Que é quando o verme está mais ativo. E em meninas pode causar também prurido vaginal. Nós temos a tricuríase também, assim como a ameba, a tricuríase pode causar uma disenteria, tá? Só que é uma disenteria mais crônica, ele pode ter sangue, muco nas fezes, né? Mas diferente da ameba, o tricuris ele não invade a mucosa, mas a forma que ele acaba se aderindo causa lesão. Então, ele tende a evoluir também com um quadro de anemia, tá? Diagnóstico diferencial também. Então, por exemplo, né, na pediatria, né, que a anemia é muito comum. Quando eu vejo uma criança um pouco mais velha com anemia, eu tenho que levantar também hipóteses que possa ser por causa de alguma parasitose. E, né, um achado bem específico da tricuríase, em casos graves, né, a gente pode ter prolapso retal. Então, se vocês verem uma questão aí, onde tem um paciente que tem fatores de risco para parasitose e está com prolapso, pense em tricuríase, tá? Nós temos, por último, né, falando de quadros específicos, temos a teníase. A teníase, ela elimina as proglotes nas fezes, tá? As proglotes, elas são um segmento do corpo da tênia, tá? As proglotes, elas ficam todas unidinhas como se fossem uma correntinha, e aí dentro tem o órgão genital do euminto, tá? Lembrando que os eumintos, eles se reproduzem de forma sexuada, enquanto os protozoários de forma sexuada, né? Então, eles liberam no organismo, nas fezes, né? E essas proglotes, elas são móveis, tá? Então, em caso de proglote, se você vê uma proglote, né, nas fezes, pensar em teníase. E tem uma complicação, né, que está associada à tênia sólida, que é a neurocisticircose. Tá? Deixa eu colocar aqui mais para frente. Então, é só para me explicar melhor. A tênia, né, a gente tem a tênia sólida e a tênia saginata. A saginata, o boi vai ser o hospedeiro, né, e a tênia saginata, ela tem uma apresentação clínica que está restrita a sintomas gastrointestinais, tá? Enquanto que a tênia sólida, né, que no caso o hospedeiro intermediário é o porco, ela pode causar a cisticircose, tá? E então, a formação de cisticercos é característico da tênia sólida, tá? Aqui na imagem, ó, tá presente, ó. Tem os cisticercos, que é como se fosse, recebe esse nome porque é como se fosse um cisto, né? Ele tem uma membrana que recobre, no interior tem um líquido com o vermezinho dentro, tá? Então, vamos dizer que o animal vai lá e ingere os ovos da tênia sólida, né? Então, os cisticercos, eles se formam nos tecidos daquele animal, tá? Principalmente no músculo. Então, quando o ser humano vai lá e consome a carne com os cisticercos, né? Uma carne que foi mal cozida, ele vai, se ele ingerir o cisticerco, ele desenvolve a teníase intestinal, né? Então, ele vai ter sintomas restritos ao sistema gastrointestinal. Agora, se ele ingerir os ovos, né, da tênia sólida, ele pode formar cisticercos no seu tecido, incluindo, né, cisticercos no sistema nervoso central. Então, cisticercos no sistema nervoso central, a gente dá o nome de neurocisticercose, tá? Aqui eu tenho uma imagem, né, aqui uma ressonância, essas duas primeiras, né, uma ressonância, e a última uma tomografia, mostrando cisticercos no sistema nervoso central. Então, esse paciente, ele apresenta um quadro epilético, né, ele vai ter convulsões frequentes, então, na pediatria, né, epilepsia, que é muito comum, a gente tem que investigar, por isso que solicita exame de imagem, né, por isso que em crianças, em consulta de puericultura, a gente está sempre rastreando parasitose. Em crianças pode ser a causa da epilepsia, tá? O paciente apresenta também cefaleia, pode ter também hidrocefalia, tá? Se eu tiver obstrução do ventrículo pelos cisticercos, então eu tenho que ficar atento, tá? Então, a neurocisticercose é característica da tênia sólida. Se o paciente ingere o cisticerco, ele tem a teníase intestinal. Se ele ingere os ovos, ele vai ter a cisticercose, né? E pode vir a ter a neurocisticercose, tá?
É bem mais comum em Professora, pacientes imunodeprimidos. me tira Oi. só uma dúvida na imagem passada aí, Uhum. da tomografia. Assim, oi. Essa, a senhora falou que nessa imagem tem cisticercose, né? Isso. Como é que eles fazem para migrar para a região do cérebro? Eu não entendi. Pois é, na- a partir do momento que ele entra, né, os ovos ele entram dentro do organismo, acaba que, em alguns casos, a migração ela pode ser, principalmente no caso dos eumintos, tá, por via hematogênica, tá? E aí ele vai chegar nos outros tecidos, tá? Mas é como eu falei, geralmente eles têm uma facilidade maior de se reproduzir, né, de se multiplicar a nível de intestino. Então, quando ele vai para outros órgãos, né, geralmente é porque eu tenho um paciente que está mais imunodeprimido, tá? Por exemplo, quando a gente fala sobre o ciclo pulmonar dos eumintos, né, porque a teníase é um tipo de euminto. Muitas vezes o indivíduo se contamina, né? A larva ela entra, ela penetra na pele, ela entra primeiro nos vasos sanguíneos, tá? E aí, através dos vasos, ela chega lá no pulmão, e do pulmão ela vai depois para o intestino, tá? Ela escala os brônquios, né? Escala a traqueia e vai parar no intestino, tá? Então, a disseminação pode ser por via hematogênica. Apesar Beleza. do, apesar do consumo, né, ser é, apesar dele se contaminar, né, a gente pode ter a contaminação pelo ovo, né, que é quando ele ingere, mas a larva também pode acabar, né, penetrando na pele. Mas é basicamente assim, ó, a disseminação pode ser também por via hematogênica. Tá? Deu para tirar a dúvida? Certinho, professor. Obrigado. Imagina. Tá? Então é basicamente isso, tá? Neurocisticercose, lembrem sempre da tênia sólida. Tá? E aí falando, né, sobre a síndrome de Loeffler. Tá? A síndrome de Loeffler, ele é uma pneumonite, a gente nem fala que é uma pneumonia, porque é um quadro benigno, é um quadro transitório, e ele vai ocorrer, os vermes no pulmão, eles só estão lá para poder completar a sua maturação, tá? Mas o ambiente, né, definitivo, onde ele vai ficar, vai ser o intestino. Então, na síndrome de Loeffler, eu tenho uma pneumonite eosinofílica, né, porque a resposta imunológica, né, do corpo vai ser através da produção de eosinófilos, e é um quadro transitório e vai ser causado pela migração de larvas dos eumintos pelos pulmões durante seu ciclo de vida, tá? Então, o que vai acontecer? Os ovos, eles são ingeridos, né, por via, como eu falei, fecal oral, ou as larvas acabam penetrando na pele. Esses agentes vão chegar na corrente sanguínea, né, eles entram na corrente sanguínea até entrar lá, até chegar lá nos pulmões, tá, nos capilares dos pulmões. E aí eles vão, né, sair dos capilares e entrar para dentro dos alvéolos. E eles ficam dentro dos alvéolos por algum tempo, tá? Porque é um ambiente propício ali para o seu desenvolvimento, para a sua maturação. E assim que chegarem um certo nível de amadurecimento, as larvas, elas começam o verme, ele começa a subir pela traqueia, e aí o indivíduo deglute, tá? E aí eles vão completar o seu ciclo dentro do intestino. Parece ser bem esquisito, bem absurdo, mas é assim que acontece, tá? E aí a gente tem esse mnemônico, que é o SANTA, para lembrar quais são os parasitas que fazem ciclo pulmonar, tá? Então a gente tem o SANTA S de Strongyloides stercoralis, o A de Ascaris lumbricoides, o N de Necator americanus, o T de Toxocara canis e o A de Ancistoloma duodenale, tá? Então lembrem desses agentes. E aí como é que é o quadro clínico, né? O paciente ele apresenta como se fosse um quadro respiratório, tá? É muito semelhante a uma virose. Então, ele vai ter uma tosse que pode ser seca ou produtiva, né? Ele pode evoluir também com quadro de dispneia, pode ter sibilância na ausculta, né? Geralmente, né, quando chega um paciente com algum tipo de doença causada por euminto, ele chega com queixas, né, relacionadas ao trato gastrointestinal, né? Porém, no histórico, a mãe pode referir, por exemplo, 2 semanas atrás ele estava tossindo, né? Pegou uma gripe, né? Nesses casos, a gente considera, né? Levanta a hipótese de que pode ser uma parasitose, né? Por algum verme que faz ciclo pulmonar, tá?
Então, geralmente, é sempre com histórico de que teve um quadro respiratório prévio, mas caso, né, você faça o diagnóstico, né, naquele momento da síndrome de Loeffler, se o paciente estiver sibilando, naquele momento ele se beneficia, por exemplo, com o uso de broncodilatador, tá? E o paciente pode ter também um quadro de febre baixa. Então, em relação aos exames, né? Como eu falei, principalmente nas parasitoses causadas por eumintos, né, o corpo responde através, né, do aumento na produção dos eosinófilos. Então, por exemplo, quando você vê uma criança num consultório que está, teoricamente, bem, tá sem queixas, e aí no hemograma tem uma eosinofilia, né, eosinófilos em mais do que 10%, e a gente considera, né, que talvez ela possa estar com algum tipo de doença causada por euminto, tá? Então, esse paciente, né, vai ter eosinofilia, o EPF, né, o parasitológico, ele pode estar negativo se o verme estiver fazendo, se estiver, né, na fase pulmonar, fazendo seu ciclo pulmonar, se ele ainda não tiver chegado no intestino, né, em caso de estrongiologias e toxocarias, e a sorologia, ela pode ajudar no diagnóstico. No raio-x de tórax, a gente tem o que a gente chama de infiltrado migratório, né, porque os vermes, eles acabam se locomovendo. Então, né, eu posso ter, diferente de uma pneumonia comum, uma mudança no padrão da radiografia, porque geralmente eles causam um infiltrado em região mais de base de pulmão, né? Vamos dizer que eu percebi um infiltrado mais na base, mas em região mais lateral, e aí o radiografo depois de 2, 3 dias, e o infiltrado está mais superior e mais medial, né? Então, se eu tenho um infiltrado de caráter migratório, a gente pensa também que pode ser um parasita fazendo ciclo pulmonar, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá de boa, professora. Não, professora. Tudo certo? Tá bom. Pode parecer esquisito, tá? Mas faz diagnóstico diferencial com síndrome gripal, tá? E aí, em relação ao diagnóstico, né? O nosso exame padrão ouro é o exame parasitológico de fezes, tá? O problema, né? Ele detecta a maior parte das parasitoses, só que o EPF, ele tem muito falso negativo, tá? Geralmente, o laboratório, ele usa vários testes, né? Porque tem testes específicos que detectam um tipo, por exemplo, é mais sensível para um tipo de parasita, né? Então, o ideal é fazer a maior quantidade de testes possíveis. Só que em alguns laboratórios, né, no resultado, não vem descrevendo qual tipo de teste que foi utilizado. Então, alguns laboratórios podem acabar usando poucos testes, e aí o paciente pode estar contaminado e não aparecer na PF, tá? Então, o ideal, né, quando a gente solicita, é que sejam coletadas 3 amostras em dias diferentes, tá? E um EPF normal não descarta totalmente, né, porque, como eu falei, pode ter falsos negativos, né? E aí tem alguns exames específicos que detectam, né, alguns que são mais sensíveis para alguns vermes, por exemplo, no caso de enterobias e oxuríase, né, que é a toxina que dá o prurido anal. O EPF vem sempre normal. Então, nesse caso, né, se o serviço estiver disponível, a gente pode utilizar o teste de fita gomada, que a gente chama também de método de Graham, onde eles fazem a coleta bem na região perianal, onde ficam os vermes, tá? Então, o método da fita gomada, né, usado no caso de enterobíase. Temos também o método de Bregman, que é mais sensível para fazer diagnóstico de estrongiloidíase, o método de Cato-Katz, que é mais sensível para fazer diagnóstico de esquistossomose. Como eu já tinha falado, né, a serologia é bem útil no caso de estrongiloidíase e toxocarias. E, né, nós podemos utilizar alguns exames de imagem, né, na presença de complicações, por exemplo, a radiografia ajuda, né, quando a gente está falando de síndrome de Loeffler, ajuda em caso de bolo de Ascaris, né, a gente pode ver aqui, até esqueci de colocar aqui no slide, acho que vocês, não sei se vocês já chegaram a ver aquele sinal de miolo de pão, que é bem característico de fecaloma. No caso de obstrução por bolo de Ascaris, a radiografia ela fica bem parecida. Tá? Se tiver suspeita, né, de obstrução intestinal por bolo de Ascaris,
abscesso hepático, a gente pode solicitar ultrassonografia, né, alguma tomografia de abdômen, na suspeita de neurocistocircose dá para solicitar uma TC, uma ressonância de crânio, né, então exames, assim, mais custosos, né, a gente utiliza mediante a suspeita de complicações. E sobre o tratamento, tá? Esses aqui são os medicamentos que a gente acaba utilizando mais na prática, tá? A referência da aula sempre será o tratado da Sociedade Brasileira de Pediatria, e lá ele tem uma tabela bem bonitinha, que ele até coloca coloca os vermes, né? Bonitinho, né, que cada medicamento cobre, tá? Então, começando, né, com os antiparasitários, acho que o mais utilizado hoje em dia é o albendazol, porque ele é um ótimo medicamento, tem amplo espectro, tá? Mas quando fala de albendazol, né, eu até coloquei anotado aqui, é importante que vocês lembrem que ele não cobre ameba, tá? Ele não cobre amebíase. Ele cobre as doenças causadas por eumintos e cobre giardia, tá? Mas não cobre ameba. E quando você escolhe tratar com albenda, a gente usa 400 miligramas via oral, que pode ser por 1, 3 ou 5 dias, tá? E o que difere, por exemplo, né, quando você está pensando em tratamento direcionado, se eu quero tratar ascaridíase, ancilostomias, enterobíase, o albenda, nessa dose, né, em dose única, é suficiente, tá? Para tratar. O paciente já é considerado tratado. Se eu tiver comprovação de que aquela infecção, né, que eu tenho especificamente aquela infecção. Se eu usar por 3 dias, ele cobre estrongiloidíase, cobre teníase, tá? Deixa eu ver o que mais. Cobre esses dois, cobre mais alguns vermes também, tá? E quando a gente trata por 5 dias, cobre giardia, tá? Então, não adianta tentar matar giardia, né? Que é um protozoário, com albenda por 1 dia. Por isso que geralmente a gente faz muito, né? Devido à grande quantidade de poliparasitismo, né, em crianças, devido aos falsos negativos do EPF, a gente sempre usa o tratamento de amplo espectro, né, então o albendazole acaba sendo mais utilizado por 5 dias na prática, tá? A gente sempre vai utilizar por 5 dias. Mas, se você tiver, né, por exemplo, o EPF, tem ascaras ali, especificamente eu sei que cobre em dose única, eu posso tratar em dose única também sem problema. Tá? O mebendazol, ele também tem amplo espectro, só que ele não cobre estrongiloidíase, tá? No caso de infecção por estrongiloides, a gente dá preferência ao tratamento com ivermectina. E acaba que o mebenda, ele é mais utilizado em crianças menores que 2 anos, tá? Na bula do albenda tem escrito que ele é contraindicado para menores que 2 anos. Então, ele acaba sendo preferível, né, para pacientes acima de 2 anos, o albenda, né? Ele é preferido em relação ao mebenda. Mas caso, né, o médico opte por prescrever uma bendazol, ele pode ser feito na dose de 100 miligramas, de 12 em 12 horas por 3 dias, e a gente repete em 3 semanas, porque o mebendazol, ele só mata o verme adulto, ele não mata os ovos, ele não mata as larvas. Então, a gente espera esse período de 3 semanas para aqueles ovos e aquelas larvas virarem verme adultos, e aí eu retrato, né, com a intenção de matar todos os parasitas que ficam nessa criança, tá? Albenda e mebenda, a gente usa dose fixa, tá? O cálculo não é feito pelo quilograma da criança. E aí vem o antibiótico, né? O metronidazol, ele é preferível para tratamento de doenças causadas por protozoários, tá? Tanto o metro como o secnidazol, eles cobrem amebíase e giardíase. E a dose do metro é de 20 a 35 miligramas quilo dia, geralmente a gente utiliza 30 miligramas, tá? O tratamento é por 7 a 10 dias, enquanto que o secnidazol é 30 miligramas quilo dia, feito em dose única, né? Então, assim, justamente, né, para que se tenha adesão ao tratamento, né, o secnidazol, ele parece ser a melhor escolha, né, do que o metro, já que é feito em dose única. O problema é que o secnidazol, ele tem um gosto horrível, tá? E geralmente as crianças têm baixa tolerância. Então, se eu já tenho uma mãe que está me relatando que
uma criança que tem muita dificuldade para tomar qualquer tipo de medicamento, né, a gente pode optar por iniciar um metro, mesmo que seja um tratamento mais prolongado, né, porque ele acaba sendo mais palatável que o secnidazol. Então, na pediatria, a gente tem que considerar essas coisas. Então, quando você prescreve, né, os dois são ótimas opções, têm a mesma cobertura, o médico, ele vai escolher, né, o que vai pesar é isso, se eu vou preferir, né, se vai ser mais fácil, né, tratar ele com medicamento que é dose única, porque a mãe não vai dar o medicamento direitinho pelos 7 a 10 dias, né, ou se é uma criança muito difícil que a mãe não vai conseguir dar o SEC, né, então eu posso optar pelo metro, tá? E no mercado, né, hoje em dia é muito famosa, a Anitta, que é a nitazoxanida, ela tem um amplo espectro, cobre tudo, tem só um probleminha, que é um medicamento um pouco mais caro, né, e geralmente as parasitoses são incidentes em famílias, né, que têm uma situação maior de vulnerabilidade, né, então, às vezes, para a família é mais fácil pegar o medicamento que está disponível no posto, né, e o Albend e o Metrotão, e um outro problema também é porque ela acaba tendo uma eficácia, ela cobre tudo, mas às vezes ela não cobre muito bem alguns tipos de parasitas, tá? A eficácia dela, ela acaba sendo variável conforme o tipo de verme, tá? Mas é uma boa opção também. E a dose é 7,5 miligramas quilo dose a cada 12 horas por 3 dias, tá? E aí, quando a gente está falando, né, de outros medicamentos que acabam sendo menos utilizados, né? A ivermectina não é usado, não é indicado, tá, para tratamento de amplo espectro. A gente só usa quando eu tenho estrongiloidíase confirmada, ou como eu falei, quando a gente faz profilaxia da forma disseminada em paciente que está fazendo corticoterapia, né? Sobre a oxuríase, o Albenda cobre em dose única, tá? Só que tem uma opção que é o pamolato de pirvino, tá? É um medicamento um pouco mais velhinho, né? Até hoje em dia caiu mais em desuso, justamente por causa dos bons resultados com o uso de Albenda, né? Mas tem médico que ainda prefere prescrever o pirvino e cobre. Tem uma pediatra que acompanha, lá do Barros, que ela é uma idosinha, e aí ela não gosta de albendazol. Então, se a criança tem prurido anal, ela prescreve pirvino. Acho que é a única pessoa do mundo que prescreve. Tem o praziquantel também, né, que acaba sendo primeira escolha, né, em caso de tenias e principalmente de esquistossomose, tá? Porque o albendo, ele também cobre teníase. E assim, como é que a gente... Qual é a lógica, né? Que medicamento eu vou usar? Como eu falei, se eu tenho um diagnóstico ali na EPF, eu posso fazer um tratamento direcionado, né? Mas quando eu estou falando sobre terapia empírica, eu ainda não tive um diagnóstico laboratorial de que parasitose é, porque o tratamento empírico ele é estimulado, tá? Principalmente em crianças, porque, como eu falei, o EPF tem muito falso positivo, e poliparasitismo é muito comum em criança. Então, a gente tenta tratar com medicamentos que sejam de amplo espectro, tá? Então, na pediatria, como a gente faz? Se for uma criança menor que 1 ano, né, que teve grande parte do tempo aí no aleitamento materno, né, começou a introdução alimentar agora, então não tratamento profilático, né, terapia empírica, não é necessário, tá? A gente só trata menor de 1 ano se eu tiver um exame confirmando o diagnóstico da parasitose, tá? Entre pacientes entre 1 e 2 anos, né? O albendazol, ele é o maior que temos. Mas, como eu falei, né, na bula dele tem falando que ele é um medicamento, né? Em algumas bulas, dependendo do tipo de farmácia, que traz, né, que ele é contraindicado em menores de 2 anos. Então, a gente pode dar preferência por mebendazol, né? Ou se utilizar o bendazol, né? Antigamente ele era contraindicado, mas tem estudos que falam que quando usado em meia dose ele é seguro. Então, eu posso fazer uma ebenda ou albendazol meia dose. Ou seja, a dose é 400 miligramas via oral, né? A gente faz, então, 200 miligramas, tá? E a nitazoxanida também pode ser utilizada, tá? E para maiores de 2 anos, né, o albenda, ele acaba sendo preferível, em detrimento ao mebenda, então a gente usa o albendazol ou nitazoxanida. Albendazol
que é o maior que temos, ele não cobre giardia. Então, vamos dizer que é uma criança que tem uma clínica sugestiva, eu vou tratar, né, de forma empírica. Se eu quero um tratamento de amplo espectro, né, se é uma criança que tem muitos fatores de risco, né, mora em uma região onde não tem esgoto, não tem acesso ao sistema de esgoto, então esse solo provavelmente está contaminado. A família, é muito comum, gente, pessoas que não consomem água potável, tá? Que tomam água da torneira, sendo que não provém de um abastecimento, né, seguro, né, não é água tratada, é água do poço, e muitas famílias bebem essa água sem ferver, sem filtrar, né, então é água que muito provavelmente está contaminada. Nesses casos a gente usa, né, o albendoanita, mas associa, né, por exemplo, se eu opto pelo albendazol, a gente associa com metronidazol, tá, para justamente cobrir a amebíase, tá, porque albenda cobra amido e giardia, tá? E o tratamento profilático, né, para criança, ele é indicado e ele pode ser feito a cada 6 a 12 meses, né? Geralmente a gente faz anual, mas como eu falei, se for uma criança, né, que tem muitos fatores de risco, se está numa faixa etária também, que é a faixa etária dos escolares, né, é mais prevalente, nesses casos, né, a gente pode tratar a cada 6 meses também, de forma profilática, tá? Isso aqui serve tanto para evitar complicações, né, decorrente das parasitoses, né, mas também ajuda a reduzir a carga parasitária da comunidade, tá? Se eu trato aquela criança, ela não vai estar mais transmitindo. Então, né, o objetivo aqui é reduzir a carga parasitária, tá, da população. E após, né, vamos dizer que se foi um caso confirmado pelo EPF, tá? A gente solicita após o tratamento, solicita uma PF de controle 15 a 30 dias após finalizar, tá, o medicamento. E falando, né, só um adendo aqui sobre o bolo de Ascaris, né. Geralmente é um paciente que chega com quadro de dor abdominal, isso é muito comum na pediatria. Um paciente que não consegue evacuar, tá vomitando muito, né, qual é a conduta? Você deixa, né, solicita exame de imagem para confirmar, deixa o paciente em jejum, né, com aporte, tá? E deixa uma sonda nasogástrica aberta, tá? Que ajuda a reduzir, né, os vômitos e, consequentemente, o risco de broncoaspiração, tá? O paciente muito provavelmente vai ter dor abdominal, então a gente faz analgesia e pode ser administrado, né, tem algumas literaturas que defendem o uso do óleo mineral, tá? Que ajuda a lubrificar, né, facilita a saída desses vermes, né, e ele também ajuda a desenovelar, né, o bolo. Então, esse é o tratamento clínico, e você espera, a gente não faz um antiparasitário nesse momento, tá? Se eu deixei o paciente de jejum, né, tô dando óleo mineral, ele ainda não está conseguindo evacuar, o bolo não saiu, a cirurgia ela é indicada, tá? Tem crianças que precisam fazer laparotomia, tá? Para tirar o bolo de verme. E a gente não inicia o antiparasitório. Por quê? Porque pode piorar o quadro. É tipo passar Baygon em barata. As baratas ficam todas atordoadas, né? A mesma coisa acontece com o verme. Então, ele pode acabar migrando para regiões que não são habituais. Então, ele pode acabar migrando para o ducto colédoco, que causa uma colangite, né? Pode migrar lá para o ducto pancreático, morrer lá, e o paciente evolui com uma pancreatite, né? Pode causar apendicite também. E o outro motivo é porque quando eu dou antiparasitário, né? Eu vou matar aqueles vermes, né? Eu vou ter um monte de verme que vai estar morrendo ao mesmo tempo na barriga da criança. Então, consequentemente, eu vou ter liberação de muito antígeno ali. Isso vai gerar uma resposta imunológica exacerbada, tá? Então, o paciente ele pode acabar tendo complicações decorrentes dessa morte em grande escala, né? De uma grande quantidade de vermes. É que nem eu mostrei naquela imagem, né? Para fazer um bolo, tem que ter muito Ascaris. E é isso. Vocês têm alguma dúvida?
Não, professora. Não, professora, tudo certo. Tudo certinho. Tá bom, então. Aí eu trouxe um caso clínico, tá? Não me deixem aqui falando sozinho, por favor. Só para a gente discutir, vai ser naquele mesmo modelo que foi nossas aulas presenciais, tá? E daqui a pouquinho eu libero formas. Vou mandar para a Luane para encaminhar para vocês, tá? Então, caso clínico, a gente tem a Maria Clara, tem 7 anos, é estudante do 2º ano do ensino fundamental, tá? Ela reside em uma área periurbana, com abastecimento de água irregular e ausência de rede de esgoto. Então, né, tem esse fator de risco aí, ó, o solo pode estar contaminado. E aí ela é levada pela mãe ao posto de saúde com queixa de dor abdominal difusa, intermitente, há cerca de 2 meses, associada a episódios ocasionais de diarreia e distensão abdominal, tá? Criança, quadro de dor abdominal, né, associada à distensão, diarreia, a gente levanta a hipótese de parasitose, tá? E a mãe relata que nas últimas 2 semanas a criança apresentou inapetência, cansaço fácil e um emagrecimento perceptível. Não houve febre, mas notou episódios de tosse seca persistente há cerca de 1 mês, tá? Que melhoraram também espontaneamente. Ficou como se fosse uma virose. E aí, de antecedentes, né? Teve uma gestação e partos sem intercorrências, as vacinas estão em dia, não tem nenhuma comorbidade conhecida. Tem histórico de múltiplos episódios de diarreia ao longo da infância, que nunca foram investigados, tá? Em relação ao exame físico, tá com 20 quilos, né? É pouco para uma criança de 7 anos. E aí tá no P10 para altura e P15 para idade, né? Tá baixo. Tá com baixo peso. Em relação ao estado geral, né? Tá bom, tá atenta, mas ela tá pálida, tá com a mucosa hipocorada, 2 cruzes de quadro, não tem lesão cutânea. Em relação, né, ao exame pulmonar, o murmúrio vesicular está presente, bilateralmente, PCRA é sem ruídos adventícios, tá? E o abdômen está distendido, os ruídos hidroaéreos estão presentes, tá dolor difusamente a palpação profunda, tá? E não tem nenhuma visceromegalia, tá? Então, esse é o caso. Quais seriam as hipóteses diagnósticas de vocês? Verminose. Verminose? É isso aí. Mas vocês pensam especificamente em algum tipo de verminose? Pela clínica dela? Ascaridíase. Hã? Vocês lembram daquelas lá? Ó, eu vou até voltar lá pra gente dar uma olhadinha. Tem alguém que... É porque é muito nome, aí é difícil de pegar. Assim, não, com certeza. E vocês estão entrando em contato agora, né? Demora um pouquinho. Vou aqui voltar na tabelinha, tá? Ó. É uma dos Santa, professor. Oi? É uma dos 5 do Santa. É verdade. É justamente isso. Ó. A gente já pensa, né, que pode ser uma das que cursam com a síndrome de Loeffler, né, porque ela tem um quadro respiratório prévio, né, então pode ser um verme que fez um ciclo pulmonar, certo? É isso aí mesmo. E, ó, vou até recapitular aqui sobre clínica específica. Quais são os vermes que cursam com... Porque é uma paciente que a gente levanta a hipótese de parasitose, mas ela tá pálida, né? Tá com queixa de cansaço, então a hipótese é outra hipótese. Ancilostoma do Adenali? Uma paciente que tá com anemia também, então a gente considera, ó, quais são as que cursam com anemia. A ancilostomia, como eu falei, né? Ele vai estar se alimentando lá do sangue, e a gente também tem a tricuríase, né? Que é mais pelo mecanismo de adesão à mucosa, tá? Que causa sangramento também. Então, ele vai fazer um quadro de anemia, mas geralmente não é uma anemia tão intensa como é o caso da ancilostomia. Tá? E realmente é muita parasitose, gente. Mas com o tempo vai dar certo. Confio em vocês. Então, a hipótese, né, uma parasitose. Então, a gente pode pensar em ancilostomias e tricoríase, né? Que cursam com anemia. Anemia. Isso. E um quadro de anemia, né? Porque é um paciente que está pálida, cansada, né? Tudo hipocorada. Então, as nossas hipóteses é parasitose, né? E aí, fala a favor dessas duas e anemia. Tá? E que exames vocês solicitariam para essa paciente? EPF e um hemograma. É isso aí, um hemograma e um EPF, né? Como é uma paciente, né? A gente ainda não chegou a falar, né? Então, como é uma paciente que está com quadro de anemia, a gente tem que avaliar, né? Se é uma anemia ferropriva ou não. Então, é interessante também solicitar um perfil de ferro para essa criança, tá? Aí entra
ferro sérico, ferritina, né, saturação de transferrina. E aí, professora? Oi. Ela teve um quadro, né, parecido com uma gripe anteriormente, mas no momento ela não tá, então não tem necessidade de pedir um raio-x, por exemplo, né? Não tem necessidade. É isso aí mesmo, tá? É uma criança que agora, o murmúrio vesicular, escuta tá normal. Lembrem que na síndrome, ele é um quadro autolimitado, né? Só o verme fazendo seu ciclo pulmonar, ele tá só de passagem pelo pulmão, mas ele vai sair e a paciente fica bem. Então, assim, se ela tinha uma queixa prévia, teve sintomas respiratórios antes, então se ela não está com aquela queixa no momento da consulta, não importa. É só importante para a gente porque faz pensar, né, que pode ser algum verme que faz ciclo pulmonar, mas às vezes pode ter sido só uma gripe mesmo, né? Certo. Então a gente solicita isso mesmo, hemograma, EPF, né? Valeria a pena também solicitar um perfil de ferro, né? Porque às vezes a criança pode estar fazendo uma anemia, às vezes pode acontecer, a gente até brinca que tem nomes que pesam nas crianças, tem criança, por exemplo, a Dasta, toda a Dasta que eu conheço está internada, então tem criança que tem vários tipos de doenças, às vezes ela está com uma parasitose e tem uma talassemia, e por isso que está anêmica, entende? Então, seria por isso que é importante solicitar o perfil de ferro, porque a gente avalia se é ferro privo ou não, porque essas anemias, elas cursam, o verme que está se alimentando do sangue, é o paciente que está perdendo sangue por lesão intestinal, então ele vai cursar com perfil de ferro mais baixo, tá bom? Então a gente solicitou, né, vocês optaram por solicitar hemograma PF, perfil de ferro. Aqui eu nem trouxe o perfil de ferro completo, tá? Vamos dizer que o laboratório aí demora mais a emitir o restante do perfil de ferro, só sai o resultado da ferritina, tá? Então aqui no hemograma, a gente tem um paciente que está com HB de 8, né, então ele está com anemia, né, confirmada, o HT tá baixo, né, aqui o valor de referência não tá, mas o VCM e o HCM estão também baixos, né, então é um paciente que tá com anemia microcística e hipocrômica, né, e esse tipo de característica fala muito a favor de anemia carencial, né, anemia ferropriva. Ó, leucócito tá normal, né, e o que vocês veem de diferente aqui quando a gente tá falando diferencial? Vocês conseguem. É complicado que está sem o valor de referência, né? Isso, exatamente. Os eosinófilos estão aumentados, né? Então, ó, eosinofilia, a gente pensa em parasitose, tá? E neutrófilo tá normal, né? Plaquetas está normal, a ferritina sérica está sem o valor de referência, mas 9 está baixo, tá? Então, eu realmente tenho uma criança que está com uma anemia ferroprima, tá? E a gente solicitou o parasitológico, né? Ele usou as 3 amostras, usou esses métodos, e aí no resultado veio uma grande quantidade de ovos, de Ascaris lumbricoides e Trichuris trichuria, né? Então, a gente já tem um diagnóstico aí de ascaridíase e trichuríase, né? Então, lembrem, né, que o verme mais incidente, né, é a ascaridíase, tá? É o Ascaris lumbricoides, vai ser responsável pela maior parte das parasitoses. E o Trichuris trichuria justifica a anemia da paciente, né? Tudo certo até aqui? E aí eu pergunto para vocês, que fatores epidemiológicos aumentam o risco de parasitose nessa paciente, tá? Eu vou voltar bem aqui. Condições sanitárias, alimentação mal feita, condições sociais também. A questão da água, né? Uhum. Ela, aqui também na questão fala que ela mora em uma região periurbana, então ela mora na periferia. Exatamente. A mãe também não cuida dela, porque tá com 2 meses com a barriga doendo e não leva pro médico logo. É verdade. É uma negligente, é verdade, coitada da criança. Mas é isso mesmo, tá, gente? Certinho, tá? É porque o postinho é longe. Será que tem postinho aí nessa região? Às vezes acontece mesmo, dependendo do local, a família tem bastante dificuldade de ter acesso a serviços de saúde, né? Então, é isso aí, ela mora em uma área periurbana, né? Então, nas periferias, né, infelizmente, acaba que as populações acabam sendo mais negligenciadas, né? Não tem esgoto, então, o solo pode estar contaminado, né? O abastecimento de água é irregular. Aqui não está falando no texto, né? Mas em consulta de puericultura, a gente sempre questiona essa parte de social, né, condições de habitação é muito importante, porque nas consultas de puericultura é que a gente vai fazer um tratamento profilático de parasitose, né? A gente sempre questiona de onde é que vem a água desse paciente. Se é água mineral, e dependendo do tipo de água mineral ainda não é confiável, né?
E se é consumo em água de poço, tá, mas só consome, porque às vezes não tem o que fazer, a família não tem dinheiro para comprar água mineral. Então, muitas vezes, né, vai ter que consumir aquela água de poço, e por isso que é papel do profissional orientar como tornar aquela água potável, tá? Infelizmente, é assim que funciona. Tem uma condição, professora, quando eu cursei biologia, a gente fez uma análise de todos os Uhum, bairros de água de poço. uhum, Somente o bairro do Colinas, que a água não tem micro-organismos que causam verminose, parasitose. O resto todinho da cidade tem. Sério? Só no Colina que não tem? Pois é, Somente no Colinas não tem. tudo contaminado. É bem complicado. Por isso que a gente trata profilaticamente, né? E uma outra coisa também é a faixa etária. Uma criança em faixa etária escolar, né? Que tem maior prevalência. Porque criança geralmente não tem um hábito muito regular de higienizar as mãos, por exemplo, antes das refeições, né? Tem muito isso de levar muito a mão à boca, né? Roer unha, e a transmissão, como eu falei, é fecal-oral, né? Brinca muito, né, em ambientes externos, pode ter contato com o solo contaminado, né, andando descalço, é mais fácil, né, uma criança estar andando descalço por aí do que um adulto, né. Mas é perfeitinho, tá, gente? É basicamente isso mesmo que vocês falaram, tá? E continuando, qual seria o esquema terapêutico de escolha? Que medicamentos vocês prescreveriam para essa criança? Podem falar, se errar não tem problema não, tá, gente? Albendazol, professora, para ela Isso ser aí, maior de 7 anos. Ela já tem 7 anos, né? isso aí. O albendazol é o nosso medicamento de escolha. O Albenda, ele só não cobre a meba, né? A senhora Isso, falou? de resto ele cobre tudo, tá bom? Lembrem sempre disso. A albenda cobre quase tudo. Se você quer cobrir a ameba, associe a metronidazol. Se for estrongiloidíase, coloque vermectina, tá? Aí Eu a posso gente tratar, opta pela então, vermectina. um albendazol como universal para todos os tipos de parasitose? Basicamente, ele cobre quase tudo, né? Ele cobre quase tudo. Só que em algumas condições específicas, por exemplo, se for esquistossomose, a gente já usa praziquantel, não usa albendazol, né? Teníase também, se tiver praziquantel disponível, ele pode ser utilizado, mas o albendazol também cobre. Ele só não é tão bom, ele só não cobre todos os protozoários, tá? Mas os eumintos, ele cobre bem. Então, ó, o ascaridias e a tricuríase, eles são eumintos, tá? E tem boa cobertura só com albendazol. Então, aqui, ó, o ascaris com dose única albenda cobre e a tricuríase, 3 dias cobre, tá? Mas é como eu falei, o EPF dessa criança veio com esses dois, tá? Mas pode ser que, como eu falei, poliparasitismo é comum, pode ser que ele esteja com outro parasita e a gente não sabe, né, porque não foi usado um teste para aquele parasita. Então, a gente pode prescrever logo albenda por 5 dias, tá bom? Se for uma criança com muitos fatores de risco, é falar, é uma opção do médico, né? Eu quero cobrir tudo, né? A gente sabe que não cobre a ameba, então eu posso associar metro também, seria uma opção. Não estaria errado tratar essa criança também com metronidazol, tá? Mas tratamento específico, albendazol cobre, tá bom? Essa dosagem do albendazol é uma dosagem por dia? De 400 miligramas? Isso, 400 miligramas, uma vez ao dia. E aí a gente pode tratar por 5 dias. Tá? Que tem um espectro maior, né? Vai cobrir mais coisas. Alguma dúvida em relação a essa parte de tratamento? Não, prof. Perfeito. A albenda cobre quase tudo. Se eu quero cobrir a ameba, coloco metro. Se eu tenho diagnóstico confirmado de tiroiditis, eu uso ivermectina. Tá? Basicamente isso. E como a gente prescreveria? Até acho que alguém já falou, hein? Que são as 400 miligramas, uma vez ao dia. Até 3 dias cobriria bem, né? Mas a gente pode tratar por 5. Eu até coloquei aqui que eu não tenho um quadro para colocar. O albendazol é 40 miligramas por ml, né? Ou seja, em 10 ml eu tenho 400 miligramas, tá? E a gente faz essa dose fixa para maiores de 2 anos, 10 ml, uma vez ao dia por 5 dias. E se eu optar, né, por tratar menores que 2 anos, eu utilizo meia dose, então é 5 ml. Certinho? Positivo. Tranquilo, professor. Tá bom, eu vou mandar o forms, tá?